toa que todo dia contamos com a presença de um desembargador ético, independente, tecnicamente profundo conhecedor do direito, que é o desembargador Tutumés Ayran, que também se caracteriza pela simplicidade e espírito fraterno. Desembargador Tutumés Ayran, seja bem-vindo ao nosso canal Conversando com Benjoíno e a Palmeira dos Índios. Muitíssimo obrigado por deslocar-se de Maceió para atender nosso convite. E para mim é um prazer, uma honra já estava em débito com você. Contar com Já há vossa algum presença, tempo, né? com vossa participação. Repito, é uma honra e um prazer. Satisfação toda minha de estar aqui conversando com você, com os amigos, e nessa cidade, que é cidade muito importante de Alagoas, cidade que eu gosto muito, né? Eu tenho um vínculo muito forte com o futebol e eu sou torcedor do Asa, que é o time da minha cidade, mas eu acho que o meu segundo time é o CSE, é o tricolorido de Palmeira dos Índios, como dizia o Arivaldo Maia, né? Isso. E Palmeira dos Índios é uma cidade acolhedora, hospitaleira, né? Um povo que chama atenção pela simplicidade, pelo carinho, pelo amor. Não é à toa que Palmeira dos Índios também é denominada Terra do Amor. Coisa boa, né? Coisa boa. Terra dos índios, né? Isso. Os índios, ainda propriamente índios, têm muito a nos ensinar, né? Pelo modo de vida, né? Pela igualdade com que vivem, né? Ensina para os homens brancos, né? Há poucos dias aconteceu aqui em Palmeira dos Índios um homicídio em uma perseguição policial militar. O senhor foi procurado pelos pais do adolescente Gabriel Lincoln, né? Gabriel Lincoln. O senhor está acompanhando para e passo as investigações com relação ao fato? Sim, sim. Mandamos ofício ao delegado responsável pela investigação, né? Que coordena as investigações. Oficiamos também a prefeitura, não é? Para que preste todo o apoio psicológico à família, e estamos, enfim, atentos, né? O delegado nos expostou dizendo que a polícia está inteiramente empenhada, né, nessa investigação. É uma investigação que deve demorar algum tempo, porque, enfim, eram alguns policiais, né, que estavam nessa diligência infeliz, não é? E é preciso ter muito cuidado para identificar efetivamente o autor do disparo, né? E responsabilizar quem efetivamente deva ser responsabilizado sem muita pressa, para que a pressa não comprometa a verdade, né? E evitando também, eu acho que é muito importante isso, evitando pré-julgamentos. Isso. Né? Fazer Garantindo com tranquilidade o contraditório, a supremacia do devido processo legal, com contraditório para a defesa, né? Que é essencial, são direitos humanos que valem para mim, valem para você, como vale para qualquer pessoa, né? Qualquer acusado, né? O senhor é um defensor intransigente dos direitos humanos. Como o senhor analisa a versão policial que usa o mesmo modus operandi para justificar a morte de pessoas em abordagem? Geralmente a PM, né, a polícia, ela alega legítima defesa. Quase sempre, nesse caso, por exemplo, há uma versão dando conta de que o Gabriel estaria armado e que reagiu à abordagem, né? Quase sempre a versão é semelhante, né? Porque talvez seja a única versão possível, né? A única versão, vamos dizer, minimamente verossímil, né? Não é verdade? A família... Que possa, de alguma forma, ajudar a esboçar alguma espécie de defesa, né? É natural, né? Do ser humano, né? Tentar se defender, né? A família do adolescente Gabriel disse que ele não tinha absolutamente nenhum vício,
não bebia, não fumava, era um filho obediente, exemplar e que, segundo a versão familiar, é uma hipótese que está totalmente descartada. Eu escutei a eles e, com muita atenção, muito gosto, muito zelo, né? E, na verdade, assim, sem querer antecipar qualquer juízo condenatório, assim, a princípio tudo parece fruto de uma abordagem policial extremamente infeliz, né? Extremamente mal conduzida, né? Que ensejou essa consequência profundamente lamentável, né? É um aprendizado, né? De alguma forma é um aprendizado para todos nós, sobretudo para a polícia, né? Não é razoável que se aborde dessa forma, né? Preciso conter-se, né? Não se pode usar da violência estatal, que é, assim, tida a vida como uma violência necessária, né? Mas é uma violência necessária que deve atuar dentro de determinados limites e para conter o homem violento. Cada caso é um caso. Cada caso é um caso. Então, resta saber duas coisas. Se o Gabriel era um homem violento, ou um menino, um jovem violento, não é? E se a polícia agiu dentro dos limites necessários e absolutamente que devem ser respeitados, né? Para que a violência possa ser, como diz o Max Weber, a violência legítima, né? O que é a violência legítima? É aquela violência que é praticada porque é necessária, né? Você não pode conter o homem violento se não for usando da violência, né? Mas ela é necessária e legítima porque ela respeita limites, não é? Os limites previamente fixados a partir do nosso ordenamento jurídico. Eu esqueci de apresentar o desembargador Tutumé Zairan. O desembargador Tutumé Zairan, ele é professor da Universidade Federal de Alagoas, é mestre em Direito Público, foi procurador-geral do Estado de Alagoas. Procurador. Só apenas procurador. Né? Defensor público. Isso, defensor público e também presidente do TJ. Fui presidente do TJ já. Desembargador Tutumé Zairan, o senhor militou muito tempo em movimentos sociais de cunho socialista. O senhor continua com o mesmo pensamento? Mesmo pensamento, né? Eu acho que nós temos que fazer da nossa vida e da nossa luta a luta e a vida a favor das pessoas que mais precisam da gente, né? E são as pessoas, são os humildes, né? Aquelas pessoas que, na verdade, a sociedade desigual fazem com que eles sejam até invisíveis, né? Então, são essas pessoas que me mobilizam, né? E eu assim, devoto boa parte da minha vida a elas, para fazer com que elas sofram menos, né? Para fazer com que a vida seja um pouquinho melhor, um pouco menos dura, enfim, né? O senhor é um defensor, é um incentivador e protetor de políticas públicas de moradores de rua. O que leva uma pessoa a abandonar seu lar para morar na rua? Essa é uma grande questão. De todas as populações vulneráveis, veja, a gente trabalha lá no tribunal na defesa das populações vulneráveis, né? Nós temos população LGBT, QIA+, nós temos a população dos terreiros, né? Da religião afrodescendente, né? E nós temos a população de rua, não é? Nós temos a população negra, enfim, um leque, a população idosa, né? Que é incrível o nível de afronta aos direitos das pessoas idosas, é impressionante isso, né?
e nós temos a população de rua. Essa população de rua, ela é a população mais difícil é o problema mais difícil da gente conduzir. Né? Complexo. Porque é extremamente complexo, porque ela associa a mais grave das dificuldades, porque o pessoal não tem nada na vida, né? Não tem sequer onde morar, não é? Há quase sempre um segundo elemento complicador, que é a dependência química. Então, é a miserabilidade de um lado somado à dependência química. Então, isso faz com que, para você resgatar uma pessoa dessa, não é? Dessa lógica. É desafiador. Rua, é extremamente desafiador. Extremamente difícil de conseguir. Não é? Tirá-la da rua e dar a ela uma profissão digna, né? uma esperança, né? Mesmo porque em alguns casos, e eu aprendi isso, né, mais ou menos recentemente, em alguns casos, morar na rua é uma opção. É incrível, mas é verdade. Há algumas pessoas que moram na rua e o fazem por opção. Escolhe a rua como o seu habitat. Mas qual o fundamento dessa opção voluntária? Aí tem dificuldades gravíssimas de relacionamento familiar, né? Que fazem com que algumas dessas pessoas optem por morar na rua. E realmente acontece isso, né? Então, escolhe a rua com todo sofrimento, mas prefere a rua do que propriamente a casa. É uma renúncia. Da família. É uma renúncia. Agora, isso é uma exceção. No geral, são pessoas que têm muitas dificuldades do ponto de vista econômico-financeiro, não tem realmente casa, não tem nada na vida, né? E quase sempre são pessoas com problemas de dependência química. São também dificuldade, por exemplo, como fazer, por exemplo, para despertar nessas pessoas algum gosto, por exemplo, pelo trabalho, né? Ou antes do trabalho, por aprender algo, não é? Que lhes possa conduzir a um trabalho digno. Esse é um desafio enorme, né? Isso é um desafio no Brasil todo. Então, a família brasileira está doente? Muito doente. Não tenho a menor dúvida disso. Os conflitos intrafamiliares são muito grandes. Muito grandes. E se refletem, em alguns casos, em situação como essa, né? Em outros casos, na dependência química, sem necessariamente estar em situação de rua, né? Os conflitos produzem isso, né? Na violência contra a mulher, não é? Que é uma coisa espantosa hoje, né, nas nossas sociedades, né? Eu passei recentemente para a Câmara Criminal do Tribunal de Justiça, eu até então estava numa Câmara Civil, e eu me surpreendi. Com o quê? Toda a vida eu imaginei que o maior número de processos criminais fosse processos ligados a tráfico de drogas. Em boa medida ainda mas assim, a violência contra a mulher hoje, eu diria que, se não é o maior número de processos que eu recebo, está muito perto de ser. Impressiona. Se eu estiver equivocado, o senhor, por gentileza, me corrija. O senhor me corrija. A mulher, ela costuma atribuir o preconceito ao homem, né? A questão do machismo e etc. Só que toda a legislação protetiva com relação à mulher é aprovada na sua maioria absoluta por homem. O Congresso Nacional, que é a representação do nosso país, ele é formado na sua maioria absoluta por homens. E são os homens que aprovam as leis, né, que protegem a mulher. O senhor concorda? Interessante, é uma contradição, né? São homens que aprovam leis, na maioria, homens que aprovam leis para proteger a mulher contra o machismo, contra manifestações machistas, né? Agora, o senhor concorda também, veja só, longe de mim de fazer juízo de valor,
E a mulher tem seu papel fundamental na nossa sociedade. Nós somos filhos de mulher. Todos. Todos nós, seres humanos. E a mulher exerce um papel preponderante, né? Singularíssimo. Mas eu percebo um determinado segmento feminino que se desvaloriza. Por mais contraditório que seja, tem mulher... Assim, o senhor concorda que a mulher ela se desvaloriza, em parte? Por exemplo, em que sentido? No sentido... Eu posso... Talvez os nossos seguidores vão jogar pé de mim. No sentido de vulgarização. Cara, o ser humano tem um livre-arbítrio. Veja, há mulheres que se vulgarizam. Há mulheres que é um segmento, eu não estou generalizando. Eventualmente até exageram, não é? Mas são minorias. É uma absoluta minoria. Na verdade, a grande maioria que é vítima de violência o é injustamente. Eu não tenho a menor dúvida disso. E tem a ver com a disputa de poder. Veja, até bem pouco tempo atrás... Há uma disputa entre os sexos? Os homens tinham todo poder sobre as mulheres. E as mulheres se limitavam a sociedade feudal a suportar e a calar. Era submissa. Não é? Quando as mulheres empoderadas pela legislação, veja, quando as mulheres empoderadas pela legislação, né, começaram a dizer não, não, em mim você não bate, né? Isso fez com que boa parte dos homens perdessem poder. Né? Perdessem poder. E é exatamente essa perda de poder que tem provocado essa manifestação machista. Né? Mas o senhor concorda? São homens que, com o poder perdido, parte do poder perdido sobre a mulher, né? Não se conformam, não se controlam e se comportam de modo ofensivo, né? Veja só, nada absolutamente contra a mulher, né? Eu reconheço, né, com humildade, como eu já ressaltei há poucos instantes, o papel fundamental da mulher. Sim. Né? A mulher é um ser presente na nossa vida e cuja ausência ia provocar um buraco imensurável. Mas a mídia, a internet, né, é uma ferramenta, né, sem fronteiras, e nós percebemos, nós testemunhamos mulheres, né, que faz o papel de objeto sexual. Não sei se o senhor concorda. Mas isso sempre foi alguma coisa que existiu, né? Hoje existe, ganha uma dimensão maior em função das redes sociais, né? Mas sempre existiu. Desde o princípio. Sim, desde o princípio. A mulher, em alguma medida, as mulheres foram tem o livre-arbítrio, objetos sexuais, né? O que é importante perceber é o seguinte: mesmo quando ela se coloca como objeto sexual, é preciso entender que é uma escolha dela, né? Pessoal. Pessoal. Como é uma escolha dela estar ou não casado, escolher com quem estar casado. Ou então escolher com quem deseja se relacionar sexualmente. Tudo fica no âmbito das suas escolhas. O que é que a gente está percebendo? Percebendo que essas escolhas têm incomodado profundamente uma porção de homens. É o marido que não suporta a ideia de que a mulher não quer mais ele, e aí passa a persegui-la. Né? Que é fato. Né? E em muitas oportunidades tenta até matá-la, e em algumas oportunidades mata. Como quem diz, é minha, né? Propriedade. É minha propriedade, eu não abro mão dessa propriedade, não vai ser de ninguém. Isso é sentimento de propriedade. E o ser humano é livre. Exatamente. É único, né? Isso é se colocar contra as escolhas legítimas. Eu não quero mais estar casada com você. Ponto. Eu vou estar casada com fulano. Tem que respeitar essa escolha. Você percebe? Eu encaro a mulher como companheira, como parceira, exatamente, e não como concorrente. Exatamente. Desembargador Tutumés Aran, o senhor concorda que o comprador de voto e o eleitor venal são faces da mesma moeda corroída? Não tenha dúvida, né? Um alimenta o outro, né?
o sistema. Exatamente, para manter o sistema tal como o sistema se encontra, né? A gente sabe, e é óbvio que, né, que se perceba assim, né, que há uma porção de gente que ocupa cargo público e só ocupa cargo público porque tem dinheiro para gastar. E isso só funciona porque tem eleitor, não é, que se vende. Então, eu compro e alguém... Eu compro por quê? Porque tem alguém que se dispõe a vender. E isso mantém, de alguma forma, o status quo político, né? Nós somos seres humanos contraditórios, incoerentes. Nós cobramos honestidade, né, mas elegemos pessoas desonestas. Nós cobramos moralidade, mas somos imorais. A sociedade está doente com relação a essa questão, sob o ponto de vista político e ético. Essas contradições são muito presentes, né? Muito presentes. E é verdade isso, né? Você cobra... aquela... Se fosse resumir, faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço, né? Então você diz, mas na hora de fazer, você se contradiz com aquilo que disse. Nós eleitores, né, nós condenamos o trombadinha, mas elegemos o ladrão engravatado. Não tenha dúvida, né? Você sabe que aquele cidadão... E normalmente são políticos que assim, têm muito poder e têm muito voto. E que conseguem esse poder e essa quantidade de votos porque têm dinheiro. Não é? Porque vendem, porque compram. Não é? É um mercado. É um grande mercado. Muito dificilmente você vê alguém se eleger hoje sem dinheiro. É difícil. É muito difícil. Não é? Você tem um exemplo ou outro perdido aqui e acolá. Né? Mas para ser um candidato competitivo hoje, você tem que ter algum dinheiro. Né? O senhor concorda que o Supremo Tribunal Federal se autopolitizou? Eu acho que é uma politização necessária. Veja, é preciso dizer que, e eu quero dizer, inclusive, que o Supremo deu a mim um orgulho enorme de pertencer ao Poder Judiciário. Porque o Supremo joga um papel hoje absolutamente importante e decisivo. Eu diria a você que se não fosse o Supremo Tribunal Federal, nós não tínhamos tido sequer eleição presidencial. A eleição aconteceu porque o Supremo se colocou, não é, desde o começo contra todas as tentativas de golpear a democracia brasileira. E hoje o Supremo é, de alguma forma, o guardião dessa democracia, né? Com muita luta, muita garra, muita coragem. Né? Coragem de homens como Alexandre de Moraes, como Barroso, enfim. Né? Aproveitando o ensejo, repito mais uma vez, se eu estiver equivocado, o senhor me corrija. Fique à vontade. Golpe militar, eu entendo golpe militar como o uso de arma. Como é que pode acontecer? Às vezes você nem usa a arma, mas a arma está ali, né, ostensiva, que pode ser usada a qualquer momento. Se houver resistência, entende? Percebe? Então, aquele povo que estava ali, inclusive com Bíblia, pessoas de idade, eles foram usados, foram só claro, objetos. Eles foram para a porta dos quartéis pedir o quê? Pedir intervenção militar. Mas intervenção militar por quê? Porque perderam a eleição. Quer dizer que a eleição só vale se eu ganhar? Não é? Aliás, tudo isso foi assim, muito pensado, muito orquestrado. Começou com a história de duvidar da legitimidade das urnas, não é? Eletrônicas. Então, das urnas eletrônicas. Já estavam, na verdade, preparando o golpe se houvesse, na verdade, a derrota eleitoral. Então, começaram a disseminar na história de que as
as urnas não prestavam, que as urnas não valiam nada. Convocaram os embaixadores para reunião para denegrir a democracia brasileira, né? E começaram nas redes sociais a pôr em xeque, né? A honestidade das urnas e a honestidade das instituições brasileiras, não é? Depois perderam a eleição, aí botaram um bando de gente, né, desinformada, né, na porta dos quartéis, né, para pedir a intervenção militar. Depois da eleição, né, colocaram gente para, em casos extremos, né, até jogar bomba em aeroporto, como aconteceu lá, a tentativa de jogar uma bomba no aeroporto de Brasília, né? E por aí foi, até culminar com 8 de janeiro. Então, tudo isso foi pensado, foi orquestrado. Articulado. Por que é que o golpe não deu certo? Por que é que o golpe não deu certo? Por um detalhe muito simples. Primeiro, porque não tinha nenhum apoio internacional. Não teve nenhum apoio internacional. E é impossível hoje você dar um golpe sem apoio internacional. Você tem que ter algum apoio internacional. Segundo, porque as Forças Armadas, ou uma parte delas, não aderia ao golpe. E aí eu me refiro à Aeronáutica e ao Exército. A Marinha estava no golpe, porque o ministro da Marinha era um golpista. O ministro da Aeronáutica e o ministro do Exército resistiram à ideia do golpe. Foi exatamente por isso que o golpe não aconteceu. Mas que eles tentaram. Inclusive, dentro da lógica do golpe, estava prevista a morte do ministro Alexandre, do presidente Lula e do vice-presidente Geraldo Alckmin. Alguns políticos afirmam que o ministro Alexandre Moraes é truculento. O senhor concorda? O ministro Alexandre é o ministro símbolo da reação do Supremo à necessidade de preservação da democracia brasileira. Porque ele teve que reagir. O Supremo teve que reagir. E não se reage a essa turba, não é? Com flores ou com sorrisos. Ele foi excessivo. Reage a essa turma com energia, com disposição. Epa, aqui tem regra. A eleição vale para você se você tivesse ganho, mas como você perdeu, respeita o resultado eleitoral. Por que é que você não quer respeitar o resultado eleitoral? Não é? Então, eu quero aqui aproveitar esse momento para fazer um elogio público ao Supremo Tribunal Federal pela coragem de ter feito esse enfrentamento. Eu não tenho a menor dúvida. E com relação à penalização, o senhor acha que houve excesso? Veja, é preciso entender o seguinte, vamos ao 8 de janeiro, né? Então as pessoas invadiram as sedes dos poderes, quebraram, destruíram obras de arte, enfim, fizeram aquela vamos dizer, o patrimônio público. Aquela bagaceira. Aí você diz, não, foi apenas destruição do patrimônio público. Não foi. Não foi. A destruição do patrimônio público foi apenas um meio para tentar se atingir um fim. Qual era o fim? Um golpe. A destruição das instituições. Então, o que foi praticado foi muito grave. Foi gravíssimo. E tem que ser penalizado com a gravidade respectiva, né? Para que nunca mais se pense em dar golpe nesse país, né? Seja iniciativa pedagógica. Exatamente. A ideia é que, pronto, você agora diz tudo. A ideia é que isso sirva como pedagogia. Olha, quem quiser ter poder político tem que ganhar a eleição. Conquistar através das urnas. Conquistar através das urnas.
respeitando as urnas, respeitando a vontade popular. Né? O que é interessante é o seguinte, os golpistas, né? Eles duvidaram das urnas, do resultado das urnas, mas só duvidaram do resultado das urnas na eleição presidencial. Na eleição proporcional, calaram. Por quê? Porque a eleição proporcional, sobretudo na Câmara dos Deputados, né, lhes foi favorável. Então, para a eleição na Câmara dos Deputados, está tudo certo. Só não valeu na eleição presidencial. Como é que pode? Né? Não é? Então... Agora, com relação ao STF, né? Alguns segmentos defendem a realização de concurso público para ministros da Suprema Corte. Um ministro da Suprema Corte é nomeado pelo presidente da República. Pelo presidente. Um ministro nomeado, o senhor concorda, o senhor acha que ele tem independência, isenção e imparcialidade para julgar seu padrinho político? Sim. Veja, o próprio Supremo é uma prova disso. O Lula passou 500 e poucos dias preso, não é? E teve a prisão mantida várias vezes e habeas corpus negados por gente que ele nomeou. E gente que trabalhou com ele. Vou dar o exemplo, o ministro Dias Toffoli, que era da cozinha dele, na cozinha do presidente Lula. Trabalhava lá no Palácio colado, né? Na Fazenda Defesa Jurídica do governo, e várias vezes negou o pedido do presidente Lula. Inclusive, um dos pedidos que até hoje o Lula tem muita mágoa do ministro Toffoli, que foi aquele pedido, ele preso com o irmão morto, o irmão que ele gostava muito, e ele pediu para ir para o enterro do irmão e o ministro não concedeu. Lembra? Aliás, concedeu desde que o Lula fosse ao aeroporto ver o irmão. O caixão do irmão ficaria no aeroporto esperando o Lula, mas não para ir para o enterro, né? Isso ainda é fruto de muita tristeza do presidente. Qual a leitura que o senhor faz do pensamento de Rui Barbosa, quando certa feita ele afirmou categoricamente que a pior ditadura é a ditadura do judiciário, da justiça, porque é irrecorrível? Eu acho que é uma preocupação justa, né? Eu acho que quem aplica a lei, sobretudo quem aplica a lei, tem que se submeter a ela, aos limites dela, né? Eu acho que é uma crítica que se faz ao Supremo, que é uma crítica aqui para nós, é uma crítica injusta. É uma crítica que visa deslegitimar a atuação do Supremo no combate ao golpe. É isso. Isso é jogo político, né? Cena política, né? O Rui Barbosa disse ainda que de tanto imperar a corrupção, um dia o homem ia ter vergonha de ser honesto. Hoje, não vale a pena ser honesto? Vale, sim. Eu diria que a grande maioria dos homens é honesta. É honesta. Tem muita gente que vive extrema dificuldade, não é? Mas que não arreda um milímetro das suas convicções morais, de honestidade. Muita gente, não tenho dúvida disso. Agora, tem uma parte que já se contaminou, né? Pelas facilidades que a desonestidade possibilita as pessoas, né? Eu volto a repetir aquela pergunta. Né? Objetivamente, o senhor é a favor ou contra o concurso para ministro da Suprema Corte? Olha, eu acho que a Suprema Corte, ela se envolve num emaranhado tão grande de problemas, são os problemas mais graves da nação, problemas de natureza política mais graves, mais importantes, que eu acho que a decisão tem que ser, a escolha tem que ser política mesmo, entendeu, João? Porque o concurso, ele mede a inteligência das pessoas, a capacidade das pessoas,
mas ele não dá às pessoas a maturidade necessária para decidir. Ele não dá. Isso a gente vê no cotidiano dos juízes. Há juízes extremamente inteligentes, extremamente preparados, que passam em qualquer concurso, não é? Mas porque não tem a compreensão que a realidade que a realidade impõe, porque não tem essa compreensão, na hora de decidir, produzem decisões extremamente equivocadas. Exatamente porque não tem contato com a realidade. Ou se recusam a perceber a realidade na dimensão que ela precisa ser percebida. Do ponto de vista político, o TJ alagoano é um feudo ou é um instrumento de cidadania que pode ser acessado por qualquer um do povo? Não, o TJ de Alagoas, nem o TJ de Alagoas, nem qualquer tribunal, né? Eu acho que os tribunais eles têm avanço, têm recurso, não é? Porque eles são feitos por pessoas humanas com as suas compreensões de mundo, não é? Muitas vezes, por exemplo, eu quero dizer aqui publicamente que em muitas oportunidades eu me sinto extremamente só. A solidão, não é? Por que o senhor sente só a dentro? minha compreensão de mundo muitas vezes é uma compreensão que não bate com a compreensão da maioria. O TJ é conservador, o TJ alagoano? Não só o TJ, né? Mas todos? Quase todos os tribunais do Brasil são conservadores. O senhor tem um pensamento à esquerda. Na sua essência são conservadores, não tenho dúvida. Isso não é salutar para a democracia. Eu acho que tem que respeitar essa composição e lutar dentro dele para que essa perspectiva de mundo melhore. Essa compreensão eu tenho. Qual é o meu papel lá dentro? Eu tenho, claro. Meu papel lá dentro é fazer com que a compreensão de mundo melhore. O senhor é ouvido pelos pares? Sou ouvido pelos pares. Muitas vezes eles até brincam comigo, até concordam com a minha visão, mas bom, na hora de decidir, decidem cada qual com a sua consciência. Eu tenho que respeitar. O meu papel lá é tentar fazer com que essa consciência seja a consciência mais próxima possível, né, do conjunto da população que mais precisa do poder. Essa é a minha compreensão. Né? Eu, como leigo... É uma luta. Você compreende, João? É uma luta. A minha estada no tribunal, para mim, é uma luta cotidiana. Mas é uma luta boa. Me mobiliza muito. Edificante. É edificante. E é uma luta que eu tenho que lutar respeitando os meus colegas. Respeitando profundamente. Cada um deles. Do mais avançado politicamente ao mais conservador, aquele que eu imagino que seja mais equivocado. Mas eu tenho que respeitar, né? A luta do senhor já produziu frutos? Olha, eu acho que a gente tem contribuído para avanços importantes. Por exemplo, hoje o tribunal tem uma coordenação de direitos humanos que não tinha antes. Que o senhor presidiu, né? Que eu presido a comissão. Né? Não tinha, né? Hoje a gente tem um contato com essas populações ditas vulneráveis muito maior que a gente não tinha antes, né? Ou seja, o papel nosso é abrir portas, fazer com que essas populações elas tenham um contato maior com o poder, fazer com que o poder as enxergue, não é? Fazer com que, de alguma forma, o poder se comprometa com elas, né? E isso a gente tem conseguido e tem avançado bem. A impressão, a gente está do outro lado, a impressão que a gente tem é que o espírito de corpo predomina de forma profunda, arraigada no judiciário brasileiro. Sim, o espírito de corpo. Mas isso é a marca de todos os tribunais, de todas as instituições, né? As instituições se defendem, né? De alguma forma elas se defendem, né? E elas selecionam, elas sabem selecionar aqueles que vão fazer parte dela, né? Não, é assim, tem que ser assim. Mas é assim, mas eventualmente
acontece um outro caso que entra uma pessoa que tem uma perspectiva diferente. Por exemplo, sou um exemplo disso. Então, qual é o meu papel? É aproveitar esse espaço que a mim foi dado pela caneta do então governador Teotônio Vilela, não é? E honrar esse espaço, não é? E tentar colocar esse espaço aproximando-o, né? Tentar colocá-lo ao máximo a favor da população que mais precisa do poder. Podemos afirmar que o povo alagoano está dentro do TJ através do desembargador Tutumé Zairan? Não só através do desembargador Tutumé, Mas, né? especificamente. Eu dou lá a minha contribuição, acho que a minha contribuição é importante, é relevante, né? Mas eu sou oriundo do povo. Mas tem alguns colegas que têm alguma proximidade com a população, entende? Além de mim. O senhor concorda que são poucos gestores municipais que cumprem na íntegra os princípios do artigo 37 da Constituição Federal, que é legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência? Veja, a gente quando está decidindo esse tipo de processo, são processos que discutem a probidade ou a improbidade da gestão, a gente percebe duas espécies de comportamento. Aliás, três espécies de comportamento. O comportamento daquele gestor que é absolutamente escorreito, o comportamento do gestor que é desonesto e o comportamento do gestor que eventualmente agride a legalidade, mas agride a legalidade, muitas vezes, até por desconhecer a legalidade. Ou muitas vezes porque não tem uma assessoria capaz de evitar tropeços na legalidade. Porque as dificuldades dos pequenos municípios são muito grandes. Então, por exemplo, precisa fazer uma licitação, não é? Bom, mas para fazer uma licitação, né, você tem que ter uma equipe capaz de fazer a licitação. Não é verdade? Aí vem o problema. Como é que eu monto uma boa equipe para fazer licitação se o cargo que eu tenho à disposição para contratar o profissional é um cargo de, sei lá, R$1.000? Vem a pergunta: onde é que você vai encontrar um bom profissional para cuidar da licitação ganhando R$1.000? Impossível, né? Então, em muitos casos, a gente percebe essa dificuldade do gestor do pequeno município que objetivamente não tem como se cercar de pessoas qualificadas para evitar que, eventualmente, ele transgrida a legalidade. Ora, há casos de desonestidade clara, explícita, como há casos de gestor que são extremamente honestos. A política partidária sofreu um processo de profissionalização jamais visto. O interesse financeiro e a sede de poder são imensuráveis. A ideologia foi sufocada. Vale a pena acreditar no discurso político eleitoral? Vale. Aliás, não há outro caminho. Por quê? Veja, se você não acreditar e não participar do processo político, o processo político vai existir, independente de você. E vai estar sendo ocupado por pessoas que, enfim, não têm compromisso nenhum. E aí, qual é a saída? A saída é colocar gente de bem para disputar os espaços, para ver se... E quando as pessoas de bem não querem? Mas tem que são querer. omissas. Não tem saída. É uma boa questão que você coloca. Eu quero dizer aqui, tem que querer. Porque se você de bem não quiser, o de mal vai agradecer. Porque vai ocupar o espaço. Você compreende? Então não tem saída. É aquela coisa. Não, a política não presta, mas a política não vai deixar de existir. Ela vai existir e ela vai decidir sempre o destino da comunidade. Então, o que fazer?
Se ausentar? Sair? Ou tentar estar presente e contribuir de alguma forma? Não tem saída. A meu juízo, ainda que... É um processo de conscientização. Exato. Ainda que de modo minoritário, o homem de bem tem que estar lá dentro, pelo menos para perturbar. Você compreende? Porque senão não tem saída. Não tem saída. Eu tenho que estar lá dentro. Pelo menos para gritar, para perturbar, para denunciar, para criticar. Porque se abrir mão disso, pronto, aí acabou-se. O senhor concorda que o socialismo e o capitalismo, né, apesar de ser, embora antagônicos, né, nos seus fundamentos, eles são instrumentos de doutrinação e dominação? Não, veja, os regimes políticos são, todos eles têm sua doutrina, né? Importa saber a que a doutrina serve, né? A que a doutrina serve. Então, o capitalismo ele tem virtudes muito grandes. Qual é a virtude do capitalismo? De ter desenvolvido as forças produtivas num nível tal que a sociedade humana jamais imaginou. Esse é uma virtude. Qual é o problema do capitalismo? Que ele pega essa virtude e os benefícios dessa virtude e coloca as consequências dessa virtude a serviço de poucos. Então, ele produz um nível de produção jamais imaginado. Tá? Mas, bom, essas conquistas ficam nas mãos de quem? De alguns poucos. Aí vem o socialismo e diz: epa, peraí, vamos fazer o seguinte, vamos socializar isso. Se a riqueza é proveniente do trabalho humano, né, vamos dividir isso melhor. Essa é a questão central da humanidade. Por exemplo, hoje há milhões de pessoas no mundo todo passando fome. Aí vem a pergunta: como é que se justifica uma coisa dessa se produz num nível jamais imaginado? Não é razoável que as pessoas passem fome. Então, onde é que está o problema? Vamos repartir melhor isso. E a grande questão da humanidade é essa. É gente que resiste a uma repartição melhor, de um lado, com gente que exige uma repartição melhor do outro lado. A luta política é essa, né? Como ser humano, como desembargador, como pensador, como defensor intransigente dos direitos humanos, qual o regime ideal? Qual o melhor caminho? Que caminho o senhor traça, né? Qual a trajetória mais benéfica ao ser humano? Olha, eu acho que o melhor caminho, isso pode ser um sonho, né? Pode ser um devaneio, né? Pode ser uma utopia, não é? Mais triste dos homens se não fossem as utopias, né? Mas sonhar, projetar o amanhã, né? O melhor caminho é o regime que coloca a produção a serviço da maior parte da população. Os meios de produção, no caso socialismo, ou comunismo. Eu não tenho a menor dúvida disso. Os grandes homens da humanidade ou são socialistas ou são comunistas. Inclusive Jesus. Se eu estiver equivocado, né, me corrija. O comunismo... deixa eu dizer, eu estou gostando muito dessa conversa. E eu estou aprendendo, viu? Aqui está sendo uma excelente aula, né? O bate-papo aqui está muito edificante. Você está conduzindo bem. Não, tá. Desembargador Tutumé Zairan, o comunismo é a última etapa do socialismo. Na minha concepção, Cristo foi realmente o maior comunista do mundo, né? Que ele viveu de fato a liberdade absoluta, ele pregava uma sociedade igualitária, justiça para todos. No entanto, nós humanos, o comunismo, teoricamente, o comunismo seria ideal para o ser humano, para a implantação da justiça social. Só que na prática há uma diferença, uma distância abismal, porque
todos os países que são denominados comunistas são teoricamente, porque na prática eles são cerceadores de liberdade. Não, na verdade, não houve ainda em nenhum Não, país utopia, do mundo. né? Utopia literalmente quer dizer em lugar nenhum. Nenhum país do mundo experimentou uma experiência comunista, né? Não houve ainda. Só uma questão de nomenclatura. Só nomenclatura, expectativa, né? Mas vale a pena pensar, sonhar. Vale a pena sonhar e lutar por isso, né? Porque é um belo sonho da humanidade. É imaginar um mundo, por exemplo, sem grandes diferenças sociais. Mas esses sonhos já onde todo mundo possa comer, possa dormir, possa se divertir, possa trabalhar, possa viver dignamente, né? Sem grandes diferenças, né? Eu acho que é muito justo isso tudo, sabe? Mas essa utopia já vem há milhares de anos. Eu acho que a utopia é uma boa questão essa. A utopia move o homem. Essa utopia vai estar sempre presente. A partir do momento que perder, a utopia sumir, perde o sentido vivencial. Essa utopia vai durar enquanto durar o homem na face da Terra. Não tenha dúvida. Porque é da essência do homem. E por falar em... O que move o homem é o sonho. O que move o homem é o único animal que sonha. O que é o sonho? É projetar o amanhã. Nenhum outro animal faz isso. Só o animal homem. Se você tira o sonho da vida do homem, você acaba com o homem. Você percebe? Despido da toga. Isso do ponto de vista espiritual. Quem é a pessoa Tutumé Zarian? Sob o ponto de vista espiritual? Tirando a toga, né, do cargo. Tirando a toga do cargo. Eu sou um homem que... O senhor é teísta? Eu sou um homem deísta? Eu sou um homem que... Onde o senhor se enquadra? Eu sou um homem que não... Do ponto de vista espiritual. De um ponto de vista geral, eu sou um homem que não acredita em Deus. Por que o senhor não acredita em Deus? Eu tenho crises... Vamos lá. Eu devo admitir, eu tenho crises de fé. Crises de fé? Crises de fé. Então, explica aí para nós, para os nossos seguidores. Bom, vamos lá. Eu acho que Deus é uma criação do homem. Criação. Não foi Deus que criou o homem, foi o homem que criou Deus. O homem criou Deus. É uma criação absolutamente necessária para ele suportar as dificuldades e as interrogações que não tem resposta. Por exemplo, a mais grave, a mais importante de todas, por que somos finitos? Por que morremos? Não é? Do ponto de vista físico. Veja, essa é a grande questão que move a humanidade. Por que o homem não venceu a morte? Não é? Então, não é à toa que essa inquietação está na raiz de todas as religiões, ou pelo menos de quase todas. Porque qual é a promessa de boa parte das religiões? É exatamente responder a essa questão. E como é que responde? Prometendo a vida eterna. Então o homem deusifica. O homem deusifica diante de situações onde ele não tem controle ou ele não tem resposta. É o valha-me Deus. Ele precisa de Deus. Porque, enfim, ele é Se frágil. Deus não existisse, era preciso reinventá-lo. É preciso inventá-lo. Agora, é uma invenção tão necessária, absolutamente necessária, que operou-se uma inversão. O homem criou Deus, mas imagina que foi criado por ele, como uma necessidade. Então, eu concebo assim, né? Deus é uma criação do homem. E aqui vem uma história do Luiz Fernando Veríssimo, escritor porto-alegrense, né? Gaúcho, filho do Érico Veríssimo, né? O pai também foi escritor.
Tem uma história do Luiz Fernando que é interessante disso. Disse, olha, eu não conheço ateu em pano de avião. Não existe ateu em pano de avião. Instante ele invoca. Por quê? Porque é o momento decisivo do valha-me Deus. De necessidade. Então você tem que ter o Deus para se valer, né? A necessidade. Diante de momentos em que ele não tem controle nenhum. O homem não tem controle nenhum. Então ele invoca Deus. Ele precisa disso, né? Então ele criou Deus. E acho que é uma bela criação, entendeu? Bela criação. Se me permite, o canal Conversando com o Benjuíno é um bate-papo informal. Sim. Né? Nós estamos interagindo e eu estou tendo este privilégio da aprendizagem. Deixa eu só dizer uma coisa. Antes de mais. Eu quero dizer que quem acredita em Deus continue acreditando. E vou dizer por quê. Porque a vida de quem acredita em Deus é muito melhor do que a vida de quem não acredita. Porque quem acredita tem o valha-me Deus a seu favor. É uma bengala. Suporte. Quem não acredita, enfim, sofre muito mais. É por isso que eu de vez em quando eu tenho crise de fé. Né? O senhor me permite uma parte? Sim. A gente eu não considero aqui uma entrevista, é um bate-papo informal. Sim. Né? E é uma aprendizagem. Né? Eu estou aprendendo muito aqui com o senhor. Mas me permita eu fazer algumas observações como ser humano, claro. Né? Como o senhor tem crise de fé, eu já comungo com uma fé mais longa. Veja só, com relação à questão de Deus, a existência de Deus, é uma questão meramente subjetiva. Ela é objetiva, mas também subjetiva. E a subjetividade é algo imaterial. A gente consegue palpar, tocar um ser humano de fé, mas a gente não palpa a fé. A fé é aquela energia, aquela combustão que alimenta o ser humano. Então, se a gente for partir do princípio que só acreditar na existência real de Deus, vendo como Santo Tomé, tocando, acho que o caminho não é esse. Porque, veja só, o oxigênio, ele é fundamental à existência humana. A sua existência é real, mas ele é invisível ao olho nu. Então, se a gente fosse se fundamentar na teoria, né, na crença de ver para crer, a gente ia ignorar a existência do oxigênio, que é real e é essencial à existência humana. Aristóteles e Tomás de Aquino, eles falam a respeito daquela teoria do primeiro motor imóvel. Sob o ponto de vista biológico, eu sou originário, eu venho dos meus pais, né? A célula zigoto, né? Pois bem, e se a gente for fazer uma escala regressiva, eu sou originário dos meus pais dos meus avós dos meus tataravós, e assim sucessivamente. Então, vai chegar infinitivamente, ou a gente vai esbarrar no primeiro princípio. A ciência chama isso de postulado. Isso. Que a partir do qual não tem mais indagação. Então, aí a gente esbarra no primeiro motor imóvel, Deus. Então, a existência de Deus independe da nossa fé. Independe da fé do Senhor, independe da minha fé, independe de formação acadêmica, independe. E se a gente acreditar em Deus, Deus existe. E se a gente não acredita, Deus existe da mesma forma. Uma questão também, a Tomás de Aquino também fala da harmonia do cosmos. Maceió. O senhor mora em Maceió, o senhor é desembargador, o TJ é sediado na capital alagoana, e Maceió é banhada pelo mar, pelo oceano. E a maré vem com aquela força, com ímpeto, né, com a força colossal, chega na areia, esbarra e volta. Aquilo ali. Existe uma força maior. A Terra é um planeta, tem dois movimentos, o de rotação e de translação. Né? Ela, ao mesmo tempo que ela roda no próprio eixo, que compõe 24 horas, ela faz na translação, que é 365 dias e 6 horas, o cabo de 4 anos formando bissexto. Pois bem, e ela está, a Terra é uma partícula, é algo minúsculo, extremamente
minúsculo. E a ciência já provou aí que o cosmos são infinitos, trilhões. Então, essa harmonia, a pressão atmosférica, qual o seu manto que tem a capacidade de construir a terra, o mar, o céu, as nuvens, a chuva que cai harmoniosamente, periodicamente, de forma regular. Então, isso aí são sinais de Deus. Mas eu volto a repetir: Não, a existência de Deus independe de nossa fé. eu acho que Era só uma observação. Eu acho que é um belo argumento, entende? Mas a minha inquietação. Mas respeito. A minha inquietação, eu posso resumi-la dizendo assim: veja, eu aprendi e eu frequentei muito a igreja católica na minha cidade. Eu, quando jovem, eu sabia a missa do começo ao fim, porque eu ia muito à igreja, né? Mas algumas questões foram se colocando para mim e eu não encontrei resposta. E qual é a principal questão? Eu aprendi que Deus é pai, né? Deus é pai, mas é um pai especialista, né? Ele é pai que tem onipresença, onisciência e onipotência. Ou seja, ele tem todo poder. São prerrogativas exclusivistas. Ele tem todo poder, né? Ele de tudo sabe e ele está presente em todos os lugares. O que me inquieta é saber que eu tenho um pai com tamanhos poderes, mas assim, que deixa milhares e milhões de filhos à toa, passando necessidade. Fome, miséria, violência. Aí vem aquilo que me maltrata. Que pai é esse, né? Que pai é esse? Não é? Agora, pegando aí Essa é a minha indagação central. É isso que me faz desacreditar da existência desse pai. Embora, às vezes, eu acredite. E aí não é resultado do livre-arbítrio, do egoísmo, da arrogância, da prepotência? Veja, quem é que usa do seu livre-arbítrio para escolher ser pobre e miserável? Não parece razoável, né? Ninguém vai escolher a pobreza ou a miserabilidade, né? São indagações, né? O catecismo afirma com muita ênfase que todas as mazelas humanas são provocadas, são de cunho moral. Essa é a única explicação possível. São de cunho moral. A não ser que você imagine, que o que eu sofro hoje, nesta vida, é consequência de vidas anteriores. Reencarnação. Aí é talvez a única explicação possível. O que eu admiro no catecismo é aquele espírito de fraternidade e de humildade. Mas eles são. Mas tem um detalhe que para eles. Caridade é a marca. Que para o catecismo é um dos fundamentos. E que eu tenho muita dúvida, que ele diz que o ser humano nasce simples e ignorante. O meu entendimento ainda, a minha inteligência não conseguiu assimilar. Mas eu acho que talvez seja, né? Nasceu ignorante porque não aprendeu nada ainda, né? E simples porque, enfim, nasce nu, né? Nasce sem riqueza alguma, né? Nasce igual a qualquer outro. Todos nascemos igual, né? E quando morremos, vamos ser iguais. Eu diria que a morte é a única o episódio que igualiza definitivamente os homens. Todos são mortais. Todos são mortais. Independente de qualquer condição. Independente de toda a riqueza do mundo. Todos são mortais e todos vão passar pelo mesmo processo. Não é? Exatamente. Não tem saída. Aí o homem percebe que é igual a qualquer outro. O mais abastado é igual ao mais pobre, né?
Falam, Inevitavelmente, né? Inevitavelmente. Eu desconheço, mas dizem que o Karl Marx, nos últimos segundos, quando estava agonizando, ele parece que invocou Deus, alguma coisa assim, né? Muito provavelmente ele tinha crise de fé, né? Eu assistindo Filme Desembargador, a hora já está avançada. Nada, pode É, meu compromisso agora é 5 horas da tarde. com o Asa. Eu assistindo um vídeo do senhor, e o senhor, na oportunidade, enfatizava, né, com muita propriedade o amor, a devoção à Universidade Federal de Alagoas. O senhor disse na oportunidade que tudo que o senhor é hoje é graças ao UFAL. Não tenha dúvida. Veja, eu era um jovem sem grandes posses. A minha mãe não conseguiria pagar uma faculdade particular, certo? Então, se não fosse a universidade pública, eu não teria tido conhecimento, não é? O conhecimento não teria passado em concurso público, não teria nada. O que seria eu? E quem é essa universidade que me abriu as portas do mundo? Né? Me tirou da pobreza. Eu costumo dizer que a UFAL fez alguns milagres na minha vida. A UFAL, ela me tirou da pobreza, ela me tirou da ignorância, porque ela me possibilitou a formação acadêmica. A formação acadêmica que me possibilitou enxergar o mundo para além das suas evidências, não é? Então ela me tirou da pobreza, me tirou da ignorância, não é? Me refinou o espírito, não é? E me deu ferramentas para eu transformar a minha vida. Se não fosse a UFAL, o que seria de mim? Hoje o senhor é professor da instituição. Isso é um sentimento de gratidão, uma retribuição? Eu digo aqui aquilo que eu disse lá naquela entrevista. Se hoje a UFAL não tem dinheiro para pagar professor, mas nós precisamos de você, eu daria aula de graça. E sabe por quê? Porque é a forma que eu tenho de retribuir isso. Entende? Então, como é que eu vou retribuir isso? É por isso que quando eu entro na sala de aula da UFAL, eu digo sempre aos alunos, eu vim para cá cansado, mas quando eu cruzo esse batente aqui, eu esqueço de tudo. Entende? Porque baixa. É como se baixasse o santo, sabe como é? É como se baixasse o santo. Aquilo ali me domina. O santo da gratidão. O santo da gratidão, né? Então, eu sou, como eu disse, um devoto. Eu tenho que retribuir o que a UFAL fez para mim, para a minha vida. Como é que eu retribuo? Dando a melhor aula possível para os alunos, mostrando a eles, né? E eu digo sempre a eles, olha, a gente passa aqui 4 anos, 5 anos das nossas vidas e o tempo passa muito ligeiro. Na universidade o tempo passa muito ligeiro. De repente você já está no último período. Chega um momento que você está doido para sair. Quando você sai de lá, dá uma saudade enorme. Outro dia eu encontrei um aluno no elevador do tribunal, um ex-aluno. Aí, professor, olha, me lembro de uma história que o senhor contava, de que é que eu contava, que eu ia sentir saudade lá da UFAL, e eu estou morrendo de saudade. Ele dizendo. Por quê? Porque são efetivamente os melhores anos das nossas vidas. E dá saudade mesmo. Não é uma experiência marcante. A universidade é uma instituição marcante que possibilita experiências marcantes. Você faz grandes amigos, você acumula conhecimento, você se prepara para a vida, né? Você, com conhecimento, se você é pobre, você deixa de ser pobre. Não é? Então é uma instituição profundamente transformadora. Eu me lembro que teve um dia que o Lula veio
algum tempo atrás, ele veio receber o título de Honoris causa. doutor honoris causa da UNEAL. Lá Não foi em Arapiraca? Foi, num ginásio de esporte que tem lá. E eu estava atrás, esperando o Lula chegar, eu fiquei atrás não estava dentro do ginásio, mas estava atrás onde os ônibus chegavam. E ele estava vindo, acho que de Aracaju, de ônibus. E eu fiquei conversando com o deputado Paulão e a gente ali esperando. E aí foi quando o Lula chegou. Quando o Lula chegou, se aproximou um jovem e o jovem, ele se ajoelhou, chorando e dizia assim: Lula, muito obrigado. Gritando. E o Lula espantado, assim, meio espantado, sem entender direito o que era, né? Aí ele disse, mas por que é esse? Porque eu me formei. Eu me formei, pô. E eu devo isso a você. Muito obrigado. E na verdade, esse tipo de manifestação, de expressão, é de alguém que percebe a importância disso, né? E se não fosse a universidade, o que seria do pobre, inteligente, jeitoso? O que seria dele? Estava condenado a ser pobre. Estava condenado eternamente a ser pobre. Não ia mudar de posição nunca, né? Então, é um patrimônio. Quando me dizem, por exemplo, Palmeiras está recebendo uma faculdade aqui, outra lá chegando e tal. Pô, que coisa extraordinária. Isso é uma bênção, né? Isso é uma obra de Deus. Palmeiras tem duas instituições universitárias públicas, a UFAL e o USFAL. Engenharia Civil, Engenharia Elétrica, Psicologia. Os cursos estão aumentando, não estão? Isso. Cada vez mais chegando curso, né? Existe projeto para implantação de novos cursos. Fazendo com que, por exemplo, o jovem de Palmeira pobre não precise ir para Maceió. Porque para ir para Maceió, embora o estado seja pequeno e a distância é curta, mas tem custo isso. E cansativo, né? Custo. Como é que eu vou para Maceió? Ficar onde? Vou me hospedar onde? Vou estar onde? Entende? Então, só sabe o que isso significa para a sua vida o estudante pobre, né? Ou o pai ou a mãe do estudante pobre, né? Entende? É por isso que eu sou devoto da Universidade Pública. Falando de serviço público, né, da minha concepção, a privatização é um crime inominável, né? Alguém que está ali provisoriamente, porque o cargo público eletivo é provisório, ele não é perpétuo. E um gestor vender uma empresa pública que não lhe pertence. Para mim isso aí é estarrecedor, revoltante e inaceitável. E principalmente quando a empresa presta serviço essencial, como fornecimento de água. Existe algum caminho jurídico para reverter a privatização dos serviços da Casal? É possível uma ação popular? Essa é uma bela questão. Eu não tenho clareza sobre isso, não, Giovanni. Aqui em Palmeiras do Gente, por exemplo, o fornecimento de água foi vendido a Águas do Sertão, salvo engano, por 106 milhões de reais. Eu não tenho clareza. E há uma revolta generalizada. Eu precisava, na verdade, estudar isso com mais profundidade para poder lhe dar essa resposta. Mas eu me refiro não só à questão da Casal, qualquer empresa pública, como a venda da Vale do Rio Doce, a maior empresa pública do país, que foi vendida na época do governo Henrique Cardoso. Né? A CEAL foi vendida, né? Hoje é Equatorial. Então, eu na minha concepção... Na verdade, eu acredito, é um crime. Eu acredito muito na empresa pública. Eu acredito muito. E principalmente quando ela exerce um papel, serviço essencial, né? Eu acredito muito e costumo dizer, basta ver a Petrobras, né?
o sucesso da Petrobras, né? A importância da Petrobras. É empresa pública, né? A Casal tinha suas deficiências, mas ela era uma empresa produtiva, eficiente. A reverter, empresa privatizada como agora... reverter, ou se dá para reverter, eu precisava estudar isso. Nesse momento eu não tenho como lhe responder, entendeu? Desembargador Tutumés Ayran, é uma pena que o nosso tempo já passou? Mas se o senhor quiser, né, tiver algo a acrescentar, para mim será excelente, porque eu aprendi muito. Espero que tenha sido bom, né? Aprendi muito. Para mim, eu acredito também para os nossos seguidores, superou as expectativas. Estou muito feliz de ter estado aqui com vocês, né? E à disposição sempre. Precisou, é só pegar o telefone, ó. Repito, né? Para mim foi um prazer, uma honra contar com vossa presença. Muitíssimo obrigado. Agradecer essa oportunidade, é sempre bom. Aqui, ó, a câmera. É sempre bom conversar, né, com pessoas inteligentes. Eu gosto muito de conversar com pessoas inteligentes, né, que provocam, né, que estimulam o debate, né. E esse entrevistador mostrou exatamente isso. É um entrevistador provocador e inteligente. Muitíssimo obrigado. Um abraço, minha gente. Um abraço.